Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Eu quero aqui deixar mais uma devocional da palavra de Deus aos vossos corações. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5 diz: Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, estamos aqui diante de uma palavra bastante conhecida sobre o profeta Isaías. Ele, a qual teve aqui relato sobre uma grande visão, a qual ele teve diante de Deus. E eu quero aqui frisar nessa mensagem, a partir do versículo 5, a qual nós lemos, aonde a Bíblia vai dizer que quando ele tem essa visão, quando ele vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então ali ele já exclama: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei. Irmãos, ele faz essa exclamação porque no Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes, pessoas que tinham contato diretamente com Deus, se porventura eles entrassem em contato com o Senhor e não tivesse em santidade, tivesse algo que era abominável aos olhos do Senhor, a pessoa ali então ela era fulminada na hora. Deus fulminava a pessoa na hora. E ele naquele momento, como ele mesmo fala, que ele estava no meio de um povo de impuros lábios, e que ele também era uma pessoa com lábios impuros, então ele temeu naquele momento. Ele teve medo de que Deus viesse fulminar a vida dele naquele momento. Mas o que me chama a atenção aqui, meus queridos, que isso não ocorreu porque o profeta Isaías, ele teve aqui algumas atitudes que agradou ao Senhor, algumas atitudes que agradou ao coração de Deus. E a primeira atitude que ele teve aqui nessa passagem qual nós lemos é o que? É que ele reconheceu o teu erro, ele reconheceu a sua falha. Quando Isaías ele fala: Ai de mim, estou perdido, aqui então ele reconhece que ele está fazendo algo que não agrada a Deus. Ele reconheceu que ele está errado diante de Deus. Ele reconheceu que ele não estava totalmente em santidade. Por quê? Porque ele estava com seus lábios impuros. Porque ele estava vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Então ele reconheceu isso diante do Senhor. E a segunda atitude que ele teve aqui, meus queridos, a qual agradou ao coração de Deus, para que Deus não viesse fulminar a vida dele, foi o quê? Foi que no mesmo momento que ele reconheceu o teu erro, a tua falha, ele se arrependeu diante do Senhor. Ali, com certeza, ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor diante daquela situação, diante da sua falha, diante do teu pecado. Por isso que ele diz aqui que um anjo do Senhor veio até ele com uma brasa tirada com uma tenaz e tocou sobre os lábios dele, purificando os lábios dele e perdoando o pecado dele. Se ele não tivesse se arrependido, meus queridos, Deus não ia enviar um anjo para fazer dessa maneira. Então o que eu aprendo nessa passagem aqui com o profeta Isaías é que quando nós estamos diante do Senhor, diante da presença de Deus, quando nós realmente buscamos a Deus de todo o nosso coração, primeiramente diante do Senhor,
É o que? É reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados diante do Senhor. Quer dizer, é confessar para Deus os nossos pecados. E diante disso, meus amados, é também a gente nos arrepender perante o Senhor, confessar os pecados e se arrepender de todo o nosso coração, para que assim também Ele possa tocar sobre a nossa vida, para que assim possa purificar a nossa vida, como Ele fez com o profeta Isaías, para que assim Ele possa também perdoar o nosso pecado, assim como Ele fez com o profeta Isaías. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que a Bíblia vai dizer que após o profeta Isaías, ele ter tocado, o anjo ter tocado sobre os lábios do profeta Isaías com uma brasa viva, vinda do altar, e Deus ter perdoado o pecado dele, então ele escuta uma voz, ele ouve a voz de Deus dizendo: e agora, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E na mesma hora, o profeta Isaías levantou a tua mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o que eu aprendo com isso é que Deus ele quer enviar eu e você para fazer uma grande obra. Deus ele quer fazer mesmo algo tremendo sobre a nossa vida. Ele quer fazer de nós um instrumento nas mãos dele, como ele fez com o profeta Isaías. Mas para isso, meus queridos, nós temos que passar por um processo, como o profeta Isaías passou. O processo, primeiramente, o primeiro passo desse processo, meus queridos, é o quê? É reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha, o nosso pecado diante de Deus. O segundo processo, meus queridos, é o que? É nos arrependermos verdadeiramente perante o Senhor, pedir perdão a Deus, para que Ele possa perdoar o nosso pecado. E o terceiro processo, meus queridos, que é o mais dolorido de todos, que é ser tocado pela brasa viva do altar. É mais dolorido por quê, irmão? Porque quando a gente é tocado pela brasa viva do altar, esse toque vai trazer dor. Esse toque muitas vezes vai trazer sofrimento, angústia para mim e para você. Ou você acha que quando esse anjo tocou com a brasa nos lábios do profeta Isaías, ele não sentiu dor? Imagine você, hoje, arrelando a ponta do seu dedo que seja, numa brasa acesa. Vai queimar, vai doer. Então não foi diferente ali com o profeta Isaías. Na hora ali, irmãos, ele teve que passar por esse processo. Ele teve que sentir a dor dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Ele teve que sentir, meu irmão, quão doloroso é falhar diante de Deus, quão doloroso é pecar diante do Senhor, e no momento de pecar perante o Senhor, não reconhecer o erro, não reconhecer a falha e não pedir perdão para o Senhor. Você está pronto para fazer a obra de Deus? Ou melhor dizendo, você tem esse desejo no seu coração de fazer a obra de Deus? De levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Se você realmente quer isso, meu irmão, para a tua vida, no teu coração, se prepare para passar pelo processo. Primeiro, você vai ter que passar pelo processo diante de Deus, para depois, aí sim, o Senhor te enviar para fazer uma grande obra. Porque grandes coisas Ele tem para fazer sobre a minha e a tua vida. Grande é a obra que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Então, meus amados, vocês possam receber essa palavra na tábua do seu coração, que você possa refletir diante dessa palavra a qual o Senhor está falando contigo nessa manhã, para que assim você possa verdadeiramente, irmãos, se colocar à disposição de Deus, do Espírito Santo, e fazer a vontade do Pai, para que assim verdadeiramente você possa levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos ver aqui no livro do profeta Isaías, que após essa passagem bíblica, irmãos, quão grande foi a obra de Deus na vida dele. Quão grande foi o instrumento de Deus, o profeta Isaías.
Que Deus usou tremendamente, meus queridos, diante da presença dele. E vai ser assim também na minha e na tua vida, quando nós passarmos por esse processo, quando nós entendermos a necessidade de reconhecer o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado, e nos arrepender perante o Senhor e pedir perdão para Ele. Amém, meus queridos? Que essa palavra venha ficar gravada na tábua do teu coração. Eu peço a você, meu querido, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, deixe o seu like aí, dá um joinha de like para nós, ative aí o sininho de notificações para estar sempre recebendo os vídeos a qual vai ser gravado nesse canal, e compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam alcançar a palavra de Deus, para que outras pessoas possam também ouvir essa mensagem e ser tocada pelo Espírito Santo de Deus na vida deles, para também que haja transformação na vida deles. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.